Boa noite. Cá estamos mais uma vez para dar continuidade com aquilo que é a nossa missão, que é manter o querido telespectador informado sobre as culturas moçambicanas. Tenho mais uma vez uma honra de receber aqui no canal o Prosperino Pequenino, ele que vem diretamente da província de Zambésia. É com ele que hoje vamos dividir opiniões, vamos colher algumas informações relevantes sobre a nossa cultura moçambicana. Seja bem-vindo, Prosperino. Muito obrigado. Prosperino, hoje também vamos dar continuidade com alguns costumes culturais da região centro de Moçambique. Vamos falar basicamente de ritos de iniciação. Visto que na região centro de Moçambique, os ritos de iniciação elas fazem parte das práticas culturais que marcam a transição de meninos e de meninas para a vida adulta. São processos antigos, não é? Mas que esses processos são transmitidos de geração em geração. Pois. E continua a desempenhar um papel fundamental no que diz respeito à educação tradicional. Pois. Então, nós aqui vamos olhar para os benefícios que isso traz e olharmos um pouco também para os desafios dessa prática. A primeira questão que eu gostaria de colocar é o que se entende por ritos de iniciação na cultura moçambicana, especialmente na zona centro. Muito bem. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. Antes de responder à questão, vou saudar ao telespectador. Boa noite, boa tarde, boa noite, bom dia, aliás. Então, não importa a hora que vais assistir este vídeo. Então, indo respondendo à questão sobre o rito de iniciação na zona centro. O rito de iniciação da zona centro é uma fase, ou por outra, é um período em que um rapaz ou uma rapariga passa, não é? Uma transição, uma passagem. Quer dizer que ela apresenta uma transformação de responsabilidade, sabendo que eu, em casa, tenho que mover uma mudança em casa. Então, olhando para mim, então, quer dizer, já quero ver uma transformação de um período para outro período. Muito bem, é uma passagem, né? De uma fase para outra. E alguém dizia que passam de uma fase que é considerados como crianças e vão para aquela fase que, digamos assim, uma fase adulta da vida. Sim. Então, conseguiria nos dizer com que idade essa passagem acontece? Muito bem. Indo para as meninas, normalmente sabemos que na nossa cultura, Certo. a partir dos 11 anos a menina, quer dizer que já passa aquela fase de ser chamada, nós habituais chamamos de donzela nesse caso, ou por outra, é a fase que a menina já começa a ficar de menstruação. Em outras Começa a palavras, menstruação. exatamente, então, ou por outra, fica de período. Então, quando chega essa idade de 11 anos, quando a menina começa a aparecer a primeira menstruação, logo a menina já está em condições para entrar no rito de iniciação. Então, o que determina para as meninas a prática desses ritos de iniciação é a fase da menstruação. Pois. Muito bem. E para meninos? Muito bem. Para meninos, normalmente nós sabemos, a partir de seus 12 anos até a 14, sabemos que estamos naquela fase de adolescência. Sabemos que nós, como rapazes, quando chegamos nessa fase, nós temos como primeiro sonho chamado sonhos molhados, não é? Então, quando acontecem sonhos molhados, então o rapaz tem que saber que agora estou em condições de dar uma menina, ou posso
dar grávida uma menina. Porque começa a aparecer, estamos a falar de sonhos molhados. O homem dorme, dia seguinte encontra as suas calças, os calções, está molhado. Então, é essa fase que a comunidade vê que não, o nosso filho, na verdade, já está em condições, porque apareceu primeiros sonhos molhados. Para não ser os sonhos molhados também no homem, temos a questão do tom da voz. Então, quando começam a ver essa transformação, vê que não, o nosso filho está em condições para levarmos para fazermos esta cultura, esta tradição chamada rito de iniciação. Sim. Então, para os meninos, o que determina pode ser a tonalidade da voz, assim como o que estava a referir de sonhos molhados. Pois. Estaria em condições de explicarmos o que é isso de sonhos molhados para quem não percebe a linguagem, em poucas palavras. Em outras palavras, sonhos molhados é o quê? É quando o homem dorme, um rapaz, estamos a falar, um rapaz dorme, Certo. se calhar sonha com uma mulher a fazer relações sexuais. Então, o rapaz, pensando, sonhando que na verdade está a fazer, enquanto não está a fazer, então, ele começa a sonhar aquelas coisas, a fazer relação sexual com uma menina, mas enquanto não está a fazer. Então, naquele momento que o rapaz está a sonhar, então, é aquele momento que aqueles espermatozoides saem do pênis, começam a se espalhar nas calças. É naquela hora que logo de manhã encontramos as calças molhadas. O homem acorda, o rapaz acorda, logo fica assustado com as calças. Quer dizer, as calças já estão molhadas. Quer dizer, então logo percebe-se que não, o nosso filho já está em condições para nós levarmos para fazer o rito de iniciação. E agora, de que forma os pais vão saber que o nosso filho está nessa condição de sonhos molhados? Nós ouvimos muitas vezes, mesmo nossos filhos, nossas filhas, ou por outra, há outros pais, ou há crianças, na verdade, quando aparecem aqueles sonhos molhados, apresentam. Não estão os pais, papá, à noite, porque tem crianças que ficam mais focalizadas com os pais. Sabemos que nós, como rapazes, nós não podemos falar nosso assunto, nosso sexo para nossa mãe. Nós falamos nosso assunto do nosso sexo com o nosso pai, porque temos o mesmo sexo. Exato. Então, é dali, quando nós apanhamos aqueles sonhos molhados, apresentamos ao nosso pai. Papá também é aquela pessoa que transmite a informação para a esposa. Então, por ver que não, na verdade, nossa filha ou nosso filho apresentou esta situação. Então, os nossos filhos já estão em condições para nós levarmos para onde? Para lá, porque já nos apresentaram. Já apresentaram todos os requisitos. Pois. Muito bem, caro telespectador, esta na verdade é uma aula internacional, é uma aula mesmo de calibre internacional, como costumamos dizer. Eu gostaria que pegasse na sua caneta, o seu caderno e fazer algumas anotações. Esta é uma aula muito importante. Aprendermos um pouco sobre as culturas, ver um pouco sobre as práticas culturais que estão do outro lado do nosso país, que neste caso estamos a falar de zona centro do nosso país, Moçambique. E agradeço bastante porque o Prosperino tem me dado essa confiança de trazer, de investigar mais sobre estes conteúdos e vamos abordar. E também gostaria que compartilhasse este vídeo com outras pessoas, mas também se inscrevesse, comentasse, colocasse seu like, recomendar estes vídeos para que outros também possam aprender. Agora, Prosperino, qual é a finalidade mesmo destes ritos de iniciação? Muito bem. A finalidade deste rito de iniciação tem muita finalidade, não é? Uma das finalidades, então, é que ajuda ao homem a saber o que fará após de ter este conhecimento e essa transmissão. Porque lá vamos a ver, lá aprende muita coisa de como cuidar seu filho, como cuidar sua esposa, de como satisfazer a sua esposa no ato de relações sexuais. E também aprende o quê? Aprende a construir, vamos a ver, não é para os homens aprendem o quê? Os homens sabendo que o homem é a cabeça de casa, pois. Então ali o homem aprende, o rapaz aprende, amigo, você agora, você já és um homem, já és um responsável. Então você tem capacidade agora
de construir casa e não depender de seus pais. Agora você daí já vai tornar pai. Muito bem. Gostaria que explicasse de forma mais detalhada. Vamos organizar da seguinte maneira. A primeira fase, vamos pegar nos homens. Tens uma informação sobre as mulheres também? Sim. Ok. Vamos começar pelos homens e vamos... Primeiro disse que tem aquela fase de sonhos molhados. Pois. Depois de sonhos molhados, vai explicar o que acontece. Depois disso, assim sucessivamente, vamos entrar para as meninas. Sim. Então, a questão que eu lhe faria, só para não se perder, é como decorre geralmente os ritos de iniciação? Muito bem. Normalmente, como que decorre, isso também dependendo a variedade de cada região. Sabemos que estamos na zona centro-sul, mas cada região tem a sua cultura. Cada zona, Exatamente. cada comunidade. Sim, cada comunidade tem a sua cultura, tem a sua forma como faz. Quer dizer, existem várias formas de fazer Sim. os mesmos ritos de iniciação Sim. lá na zona centro de Moçambique. Pois. Então, de acordo com a sua experiência, pode nos explicar? O que acontece para as meninas, porque normalmente, como nossos pais, sabemos, vou explicar a questão das meninas, como que acontece? Sabemos que as meninas são meninas que estão mais ligadas com a mãe. Então, por ver aquele aparecimento da primeira menstruação, ou também aparecer os pelos nas axilas. Ok. Também tem. Então, por ver aquilo ali, a menina tem que falar para a mãe. Mamãe, Já comecei a ver estou a nesta menstruação. fase. Sim, aconteceu isto. A mãe já sabe, então a minha filha já está Preparado. já está no caminho Ok. para formar uma família. Então, a mãe vai transmitir ao pai. Porque também não é possível a filha falar para o pai é gestor de período. Também é muito estranho. Ok. Então, sabemos que as meninas estão mais ligadas com as mães. Então, quando a filha sai e vai transmitir para a mãe leva essa informação transmitir para o pai. Então, os pais sentam, vão debater, vão procurar uma das formas de como nós vamos realizar essa cerimônia. Pode ser feito dentro de casa, né? As cerimônias. Então, essa cerimônia só fica apenas mulheres. Ok. Não importa se você, pai, fica do lado. Então, faz aquela coisa ali, quer dizer, aquela menina pode ficar no ali. Então, ou por outra também, há outra religião também que pode, para além de levar a menina para dentro, também pode estar na zona que não é muito povoada. Estamos referindo à zona rural nesse caso, no sítio que não é muito povoado. Então, fica lá e lá aprende muita coisa. Aprende a cozinhar, aprende como cuidar um homem, aprende a respeitar um homem. Aprende muita coisa para beneficiar o lar da menina. Esta é uma preparação para uma vida adulta da Exatamente, para uma adulta. E agora, para outro ter mais informação, queria saber já para os meninos como é que funciona, passo a passo. Muito bem. Primeira fase. Nós sabemos que nós rapazes temos mais confiança com nossos pais. Exatamente. Então nós não vamos esconder nada para nossos pais. Se acontece alguma coisa à noite, nós vamos correr com nossos pais, porque temos mesmo sexo, porque também vai ficar coisa vergonhosa levar essa informação, falar para a mamãe, eu tive sonhos molhados, e é muito difícil. É complicado. Eu, na minha parte, desde que eu nasci, nunca vi um menino falando para a mãe, mamãe, eu tive sonhos molhados à noite. Não sei, mas na minha parte, desde que eu nasci, ainda não vi. Então, por o rapaz estar mais conectado com o pai, então, quando acontece aparecimento, estamos a falar do quê? Estamos com sonhos molhados. Quando o homem sonha com aquela menina, uma branquinha aí, uma grisela, uma rabuda ali por ali, enfim. Então, o rapaz pensa que está a fazer sexo naquele momento. Então, é aquele momento que já começa a explorar. Do momento que está a explorar, o jovem pensa que estou a explorar para uma menina, enquanto está a explorar para cá, para numa cama, numa esteira. Então, toda a casa fica molhada. Então, por ficar molhada toda a casa, o homem se assusta dia seguinte.
Quer dizer, que naquele momento que o homem está a sonhar, já está no outro mundo, mundo de amor. Então, depois passa a informação para os pais. Então, quando acorda de manhã, o rapaz repara, vem já, as calças já estão Mulher. molhadas. Então, o rapaz, como tem mais confiança com o pai, vai transmitir para o pai. Então, uma vez o pai também, quando ouve essa informação com o filho, vai falar para a esposa. Então, vão sentar os pais, procurar uma forma de como podem fazer para o filho. Então, tem aquela ocasião que não, estamos em condições de nós levarmos nosso filho para dentro de casa, podemos fazer a cerimônia. Essa cerimônia somente são rapazes, são homens que ficam. Porque não pode ficar outra pessoa com sexo diferente, não funciona. Ou por outra também, para não te levar, se houver também tem a oportunidade de ir num sítio que não é povoado, Até diz que é no mato. numa mata, em outras palavras, que não é povoada, então pode ficar lá. Então vem aqueles anciões, os mais velhos. Então os mais velhos é que ensinam para o rapaz de como cuidar da esposa, construir uma casa, ser uma pessoa independente, ser uma pessoa que não depende dos seus pais. Então, quer dizer, a partir daquele momento, ele aprende muita coisa de como valorizar uma mulher, de como trabalhar, de como cuidar da sua esposa, de como zelar, cuidar da sua casa. Quer dizer, a partir daquele momento já o homem passa a ser responsável. Já estou capacitado, já estou maduro para cuidar filha dele quem. E agora, depois desse rito de iniciação lá no mato, já disse que dependendo, não é? Sim. Os que vão no mato, suponhamos que vão no mato. Sim. Depois, qual é o passo a seguir? O que é que o menino já tem liberdade de fazer, ou a menina? Tem outras vezes que os encarregados, tem aquelas vezes que os pais, para além do rapaz procurar a menina, a família do rapaz procura a menina para o rapaz. Esse Já está preparado para casar. Já está preparado, porque ele aprendeu muita coisa. Podemos chamar de capacitação. Ou é quase formação, aquela formação. Apesar de capacitação, foi formado. Ok, suponhamos que entra com 11 anos, então depois de aquele rito, já está preparado mesmo com 11 anos. Ele pode procurar uma esposa, ou a família pode procurar a esposa para ele. Mas aí nós estaremos a falar do casamento prematuro. Estamos esperando o casamento. Ou seja, do ponto de vista da lei, não é? Sim. Se calhar cultural, de como eles valorizam aquela tradição, não tem nada a ver. Não? Então, se formos a ver, entre cultura e a lei, não andam juntos. Ok. Sabemos que cultura e cultura deve ser valorizada. Também tradição. Então, tradição com a lei não funciona. Não funciona. A tradição é outra coisa. A lei diz que quando a menina tem 18 anos pode ter, mas olhando para a tradição, não. Basta aparecer primeira menstruação para a menina, Deus está em condições de receber um marido. Ok. Para o rapaz, basta aparecer fazer suas mulheres, o homem está capacitado de obter uma mulher, conseguir uma mulher, viver com uma mulher. Então, não podemos relacionar a tradição com a lei, porque não joga. Porque a tradição deve ser cumprida. Quer dizer que o governo não se responsabiliza com a tradição. Sim, então está fora. Está fora. Sim. E embora já havia esclarecido quais são os conhecimentos que são transmitidos às meninas, assim como aos rapazes. E agora, essa coisa de rituais, de rito de iniciação, quando acontece, quem participa lá? Quem deve participar? Tem pessoas na comunidade que são indicados para dirigir este tipo de evento. Nós sabemos que temos anciões, né? Então, os anciões são responsáveis para transmitir conhecimento para os meninos, neste caso. Então, tem pessoas específicas, tem pessoas indicadas para acompanhar aquela cerimônia. Não é qualquer maneira que está aí, não. Tem pessoas indicadas para assistir aquela cerimônia. Tem pessoas indicadas, os responsáveis que vão transmitir essas informações aos meninos. Então não é daquela maneira, eu como a minha assim, assassei carne de porco, quero não funciona assim. Não é dessa Então, a tradição deve ser cumprida. Então tem a linhagem para seguir.
Então, tem escala, que para fulano, 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 vão acompanhar a cerimônia X, lá vão fazer isto, isto, isto. Então, eles vão lá, os anciãos, é que vão transmitir todas as informações de como cuidar de uma mulher, estamos falando do rapaz, cuidar de uma mulher, fazer tudo, zelar a casa, tanto para a mulher também, de como convencer seu marido na cama, de como cozinhar, de como cuidar a casa, a higiene, enfim. E essa prática até agora, hoje, é, é respeitada. Muito bem, olhando na província da Zambésia, no distrito de Pebane, então lá também essa cerimônia ainda acontece. Sabemos que lá o número maior são muçulmanos. Então, às vezes eles aproveitam aquele tempo das aulas, maio, leva suas filhas para onde? Para lá para fazer as cerimônias. Então, o governo do distrito tenta sensibilizar o povo para não levar as crianças para fazer aonde? Para não estar lá, porque é o momento das aulas. Então, mesmo o povo, mesmo o governo tentando sensibilizar o povo não quer saber, porque deve cumprir com a tradição. É por isso que também o governo também de lá respeita essas coisas. Já sabe que aqui não tem alunos já foram nas cerimônias. Sim. Pode levar lá uma semana, pode levar 3 dias, dependendo da tradição daquela comunidade. Certo. Muito bem, obrigado, Prosperino, pelas estas informações extremamente importantes, porque nós precisamos sabermos sobre o que acontece no nosso país, a nossa cultura. Isto também serve como uma aula para quem está a acompanhar, você que está a acompanhar. Esta é uma aula, é por essa razão eu disse para que pegasse numa caneta, um caderno e fazer as anotações. Então, Prosperino, peço que dê uma mensagem sobre a preservação desta cultura, dessa tradição. Muito bem. Olhando para a transmissão, ritualização é muito importante na vida. Sabemos que porque é uma tradição. Então, nós como moçambicanos, sabemos que nós somos africanos. Então, por sermos africanos, cada cultura ou cada distrito tem as variedades de cada cultura. Nós temos que preservar, devemos cuidar. Porque se nós não cuidarmos dessas tradições, vamos receber consequências. Então, quer dizer que, se nós não respeitarmos, vamos ter vários problemas. Podemos ter problema nos nossos lares, podemos ter problema do próprio homem não ter capacidade de engravidar uma menina. Ou também podemos ter problema, a menina também pode ter problema de não ter capacidade de fazer menstruação. Então, há de haver muitas consequências se a pessoa, ou se a menina ou o menino não passa nessa linhagem. Então, precisamos respeitar e cuidar de forma adequada e seguir os passos dessa tradição, respeitando cada cultura de cada região. Muito bem, caros amigos, caros telespectadores, assim nós chegamos ao fim do nosso debate, de nossa conversa com o Prosperino, que vem diretamente da província de Zambésia. Aproveite estes conhecimentos, leve este vídeo, mostre aos seus amigos, aos irmãos, à família. Todos nós precisamos sabermos sobre a cultura. É por essa razão dedico este meu esforço pesquisando algumas informações sobre a cultura moçambicana. Hoje falamos exatamente de ritos de iniciação e esteve aqui a explicar como é que isso acontece na zona centro do nosso país, Moçambique, com a esperança de voltar mais outra vez com outros temas culturais sobre o nosso país. Então, fique ligado, se subscreva para não perder o próximo vídeo. Muito obrigado e agradecemos
profundamente a Deus, agradeço a si, grande homem Prosperino, Muito obrigado pela pelo convite. disponibilidade, continue sendo assim. É muito importante nós aprendermos, trocarmos as ideias, Sim, ouvirmos o outro lado das coisas. Sim. Muito obrigado.